Boa noite, seja bem-vindo à nossa quarta semana de revisão. Então, semana 4, Federal do Paraná. Então, o que você vai ver na revisão de hoje? Hoje nós vamos estudar um pouquinho a parte de funções orgânicas e isomeria. Então, como havia dito anteriormente, das 90 questões, das 10 últimas provas da Federal, 20 questões vêm dos assuntos da aula de hoje. Ou seja, se você pensar por estatística, é a aula mais importante de toda aqui. Então, de todos os assuntos que você já viu, e ainda vai ver, porque ainda tem a semana 5, que tem a semana que vem, de todos os assuntos, aqueles que mais vezes caíram até hoje pode ser que repita, pode ser que não, mas aqueles assuntos que mais vezes caíram na prova foi exatamente a parte de isomeria e reconhecimento e nomenclatura de compostos orgânicos. Pois bem, então o que acontece? Semana passada, eu havia falado que todos os compostos químicos, eles têm uma lógica de nomenclatura. Raiz, meio e uma terminação. Todos apresentam esse tipo de característica. Só que daí, na semana passada, eu falei apenas com hidrocarbonetos. Hoje, eu vou trabalhar com as chamadas funções oxigenadas, nitrogenadas e outras funções orgânicas. Então, vamos começar. Eu vou colocar as 4 primeiras, para quem gosta de fazer anotações, eis um bom momento para você anotar. Então, o que acontece? Só fechar menos barulho, melhor. Então, a primeira função orgânica que vai me interessar é uma função que apresenta o grupo funcional OH. Esse grupo OH, ele é chamado de hidroxila. Só que agora vejam bem, as 3 primeiras funções orgânicas são hidroxiladas. O que isso significa? Que as 3 funções orgânicas apresentam o grupo OH, o grupo hidroxila. Aqui vejam bem. Nesse caso, a hidroxila, ela está presa a um carbono de simples ligações. Quando a hidroxila estiver presa a um carbono de simples ligações, ou a um carbono sp3, eu tenho uma função orgânica chamada álcool. Repare que tem uma mensagem subliminar aqui, ó. Qual será a terminação para um álcool? Então, o que eu coloquei aqui na tela não precisa se preocupar na hora da prova. Por quê? Para você dar nome de maneira oficial para um álcool, a raiz met, et, prop, but, pent, ex, et, como você já estudou. O tipo da ligação que eu chamo de meio. Simples an, dupla em, tripla in, 2 duplas de em, mais a terminação para o álcool, ou, ponto, resolve. Professor, mas tem uma nomenclatura usual. Vocês acham que a Federal do Paraná vai cobrar uma nomenclatura usual? Não. Por quê? Porque ela já denuncia qual é a função. Não faz nenhum sentido numa prova, por exemplo, perguntar assim: determine a alternativa que traz a função do álcool etílico. Ele já fala que é álcool. Então, normalmente as provas trazem sempre a nomenclatura oficial. E a terminação para um álcool, ou, ponto, resolve o problema. Tanto que aqui embaixo eu trago um exemplo. 2 átomos de carbono et, simples ligações an. E como eu tenho uma hidroxila, e essa hidroxila está presa num carbono de simples, eu tenho um álcool et, an, ou etanol. Ponto, resolve o problema. E outro detalhe, esse etanol, essa molécula, de uma forma geral, ela pode muito bem aparecer em provas na forma de aplicação. É o álcool presente no álcool 70 ou no álcool gel, que provavelmente deve estar aí próximo de você, ou quando você sai, tem todo e qualquer hoje estabelecimento, tem bisnagas de álcool gel. É o álcool que é utilizado como combustível nos postos de combustíveis, como o etanol, e também é o álcool presente nas bebidas alcoólicas. Mas como alguns de vocês ainda que estão em casa são menores de idade, então vocês, pela rígida lei brasileira, nunca compraram e nunca experimentaram nenhuma bebida alcoólica que tenha etanol. E fora que muitos de vocês, alguns de vocês já frequentaram uma festa, que saudades dessas festas, né? Aquelas festas que você fazia em casa, que só vocês chamavam de churras, porque não tinha comida, não sei por que chamavam dessa maneira. E aí, muitas vezes, aparecia uma bebida, e nem sabia que existia até umas semanas atrás, um tal de corote. Corote é álcool de posto com tangue. É mais ou menos essa a composição que você tem. Então, lá dentro tem bebida alcoólica e qual é o composto presente no sistema? Etanol. Então, tem gente que bebe álcool de posto, etanol de posto,
misturado com tangue, frisco. Na minha época tinha um negócio chamado Kisuko, nem sei se existe mais ainda, mas de qualquer maneira é essa mistura que você tem. Então, lá dentro daquele corote, ou então dessas bebidas que porventura vocês já ouviram falar, aquelas garrafas de plástico, então tem umas misturas aí que o pessoal mistura Guaraná Dolly com cachaça, tubão, o famoso tubão de Curitiba, lá dentro tem essa molécula do etanol. Então, são várias aplicações para esse material. Então, esse composto tem várias aplicações, como desinfetante no álcool gel, como combustível, como etanol, e também presente nas chamadas bebidas alcoólicas. Então, quando esses forem aprovados, corotinho lá, tá vendo? Corotinho e tal. Quando vocês forem aprovados lá na Federal do Paraná, lá você pode se dar o luxo de tomar um corote. Mas lá, caso contrário, tem ainda a primeira fase, que é no outro domingo, depois tem a segunda fase, daqui a algum tempo, na hora que sair teu nomezinho lá no conjunto de aprovados, lá você pode comemorar. Mas veja bem, comemore com alguma coisa decente, não vai tomar corote numa comemoração tão especial na tua vida. Compre uma bebida mais cara, fala assim, olha, vou ficar de ressaca por 2 motivos. Porque eu passei e porque eu comprei uma bebida cara. Então, e fora que muitas vezes quando a bebida é boa, nem ressaca dá no outro dia. Então, é aí que vem a ideia. Então, na hora que vocês encontrarem o nomezinho de vocês, não bebam esse tal de corotinho, e tal, mas é esse processo. Então, temos uma substância bem importante para o nosso cotidiano, bem importante para o vestibular. Agora, não confundam a outra função. Repare que eu tenho uma hidroxila, é um álcool? Não. Essa hidroxila está presa num carbono que tem dupla ligação. Portanto, a hidroxila presa a um carbono de dupla pertence à função enol. Enol, ou novamente. Nomenclatura. Raiz mais meio mais a terminação ol. Aliás, todos os compostos químicos que apresentam a hidroxila terminam com ol. Álcool termina com ol, enol termina com ol, por quê? Porque tem a hidroxila. Eu dou um exemplo. Lá embaixo, ó, dá para ver bem, dá, né? 2 carbonos étin, uma dupla ligação entre átomos de carbono em, e qual é a terminação quando tem a hidroxila? Ol, portanto, etenol. Resolve no outro processo. Pergunta, champanhe estourando. Opa, aí sim. Então, veja bem, agora a Juliana pegou a moral da história. Na hora que vocês pegaram o nomezinho da Federal, vejam bem, da Federal, aí sim, uma champanhe, então, uma outra coisa de comemoração, mas não vão tomar corote, não, pelo amor de Deus. Vai se tomar corote, passar mal, outro dia já está no hospital, aí fica complicado. Então, vamos comemorar com garbo e elegância, porque é um momento único na vida de vocês. Então, sempre comemorem ali. Enol é uma hidroxila no carbono da dupla ligação. Espumante do baixo. Já começaram, tá? Tem coisas que nunca ouvi na vida, mas de qualquer maneira, vamos lá. Próxima função. Também tem a hidroxila. Então, veja bem, as 3 primeiras funções orgânicas contêm a hidroxila. Só não vão esquecer que álcool está preso no carbono de simples, enol está preso no carbono de dupla, e fenol, a hidroxila, está presa na cadeia aromática. Isso é muito importante para a prova de vocês, mas muito mesmo. Álcool no carbono de simples, enol enol no carbono de dupla, e fenol presa a cadeia aromática. Precisa saber, isso que é obrigatório. A professora, e a nomenclatura para fenol? Fenol. Então, o próprio nome da função aparece na nomenclatura. Porém, posso dizer 4 anos atrás já deveria ser 4 anos atrás, porque a princípio a prova da primeira fase era lá em outubro do ano passado, e a segunda fase em dezembro. Hoje a gente já estaria em férias. Provavelmente nessa época do ano já teria aí a lista de aprovados, matrículas, essas coisas do tipo. De qualquer maneira, 2020 ainda não terminou. Então, há 3 anos atrás, a Federal do Paraná, no lugar da palavra fenol, colocou uma expressão hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno. Hidroxi é uma abreviação de hidroxila e benzeno é a cadeia aromática. Ou seja, é mais fácil ainda, mas é importante que você reconheça. Uma hidroxila na cadeia aromática, fenol. Hidroxila no carbono de dupla, enol. E a hidroxila no carbono de simples, álcool. Muito cuidado com essas 3 primeiras funções oxigenadas. Vou continuar. Próxima função orgânica, extremamente importante tanto para a química quanto para a biologia. O ácido carboxílico. Professor, por que biologia?
Porque lá na biologia, ele chama esses ácidos carboxílicos de ácidos graxos. Então, qual é a diferença? Eu já vou fazer essa diferenciação, mas de qualquer maneira. Como que eu faço para reconhecer um ácido carboxílico? C-O presa OH. Reparem que também tem uma hidroxila. Só que agora a hidroxila está presa a um carbono que tem C-O, que no caso é uma carbonila. Quando a hidroxila, OH, estiver presa a uma carbonila, C-O, eu tenho o ácido carboxílico. Ico, olha a mensagem subliminar mais uma vez aparecendo. Tem funções orgânicas que vocês não precisam se preocupar com nomenclatura. Por enquanto, nenhuma. Álcool, terminação ao enol, terminação ao fenol, e ácido carboxílico, ico. Tanto que a nomenclatura fica ácido, raiz, met, et, prop, but, entre, ex, o tipo da ligação mais a terminação ico, de ácido carboxílico. Tem um pequeno problema, mas na hora da prova objetiva você nem percebe isso. Porque se você levar ao pé da letra, imagine que eu tenho um ácido com 2 carbonos. Ácido etílico. Ficaria ácido etânico. Ácido propânico, butânico, pentânico. Fica estranho. Aí a língua portuguesa pede para você acrescentar uma letra O. Então, em vez de etânico, etanóico. Em vez de propânico, propanoico. Em vez de butânico, butanoico. Eufonia melhora a pronúncia de certas palavras. Mas, na hora da prova, não me preocupa com isso não. Porque na hora que você perceber que termina em ico, é um ácido carboxílico. Se tem O ou não tem O, você nem vai perceber. Agora, um outro cuidado. Existem 4 nomes que já deveriam ter sido memorizados. Que dou algumas dicas para você fazer a lembrança. Portanto, então, eu tenho que decorar esses 4 nomes aqui debaixo, tem. Só que algumas dicas práticas. Então, quando o seu ácido carboxílico tiver apenas um átomo de carbono fórmico, quando o seu ácido tiver 2 carbonos acético, 3 carbonos propiônico, 4 butírico. São chamados nomes de origem, de onde que eles foram obtidos. Então, nome usual, ácido mais a origem. 1 carbono fórmico, porque vem de fórmica, de formiga. 2 carbonos acético, que vem do vinagre. 3 carbonos prop, aí já fica fácil, prop, 3 carbonos formador de gordura. E 4 carbonos but, 4 but, vem de butter, que é manteiga rançosa. Então, a dica é 4 carbonos but, sem problemas, 3 carbonos prop, sem problemas, 2 carbonos acético, 2 carbonos et. Portanto, se você analisar friamente, o único ácido que realmente você precisa decorar é o ácido que tem 1 carbono, o ácido da formiga, o ácido fórmico. Porque ácido acético tem um et de 2 carbonos, 3 prop, 4 but. A relação na hora da prova fica muito fácil. Mas cuidado com os ácidos carboxílicos. Vou fazer um pequeno gancho com a biologia. Lá na biologia, ele chama esses ácidos carboxílicos de ácidos graxos. Por quê? Porque um ácido graxo, ele deve ser insolúvel em água. Tá, professora? E como é que eu vou saber quando que ele é solúvel ou insolúvel em água? Para ser um ácido carboxílico insolúvel, ou seja, para ser um ácido graxo, ele tem que ter, no mínimo, 11 átomos de carbono na sua estrutura. Então, para ser um ácido graxo, o ácido carboxílico tem que ter, no mínimo, 11 carbonos na estrutura. Então, até 10, ele tem uma certa solubilidade em água. Então, é um ácido carboxílico comum. Agora, quando ele tiver 11 ou mais carbonos, ele vai ser um ácido graxo, porque ele vai ser insolúvel em água. Essa é a ideia que você tem. Então, memorizem essas informações, inclusive gancho com a biologia. Ácido carboxílico é aquele que tem uma carboxila, C-O presa OH, terminação para ácido carboxílico, ico, ponto, já matou. 1 carbono fórmico, 2 acético, et, 3 prop, propiônico, 4 but, butírico. Precisa lembrar, precisa. Agora, o que acontece? O ácido carboxílico é uma das funções mais importantes, não porque ela aparece com frequência, mas também porque ela traz derivados
de ácidos carboxílicos. Quer ver o primeiro? A primeira função orgânica que realmente você precisa memorizar. Vocês vão ver na aula de hoje em torno de 18, 19 funções orgânicas. Credo, professor, eu vou ter que decorar 18, 19 funções orgânicas? Não. Você só vai precisar trabalhar com 2 dessas 18. 2. E uma delas está aqui na tela. Um éster. Como que eu faço a estrutura de um éster? Então, presta bem atenção aqui, ó. Se no lugar da minha mão tivesse um H, C dupla O preso a OH, eu teria um ácido carboxílico. Se no lugar da minha mão tivesse um H, eu teria um ácido. Concordo? Agora, se eu tirar esse hidrogênio do ácido e no lugar desse hidrogênio colocar um radical, que função orgânica eu vou encontrar? Um éster. Olhe bem. Éster é um composto orgânico derivado de ácido carboxílico pela remoção do hidrogênio ionizável e a colocação de um radical orgânico no seu lugar. Então, a definição de éster é um composto orgânico que é formado pela substituição do hidrogênio por um radical. E como o éster é derivado de ácido carboxílico, nada mais justo do que utilizá-lo na nossa nomenclatura. Então, olha só, trocar a terminação ico do ácido carboxílico, troca o ico, prato. Professor, como assim ico, prato? Etanoico, troca ico, prato, vai virar etanoato. Propanoico, propanoato. Acético, fórmico, propiônico, butírico, todos eles têm a terminação ico. Troca a terminação ico, prato, preposição de e o nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio. A professora é meio confuso. Não, não é confuso. É só você lembrar que ácido carboxílico é C dupla O presa O, H. Mas não tem H ali. Se eu trocar o hidrogênio por um radical, eu vou ter um éster. Professor, tem como dar um exemplo? Sim, vou te dar exemplos aqui. Inclusive, para quem gosta de fazer anotação, vou esperar um pouquinho para você anotar o composto para conseguir pegar a lógica dessa nomenclatura. Então, H3 ou CH3, não importa a ordem com que você coloca os hidrogênios. CH2, C dupla O presa O, CH2, CH3. Como é que ficaria o nome desse éster pelas regras tradicionais ou pelas regras oficiais e usuais? Para quem quiser já arriscar e quiser colocar o nome ali no chat, sem problema qualquer. Então, professor, mas se eu colocar o nome errado, não me importa. Eu quero que vocês treinem, porque daqui a 2 semanas, menos de 2 semanas, vocês estão aí ensaiando para a Federal do Paraná. O fórmico se torna formato, perfeito, Gustavo. O fórmico, formato acético. Algumas vezes, no lugar de formato, eles usam formiato. Mas formato está correto, não tem problema qualquer. Então, o que acontece? Que função orgânica eu tenho aqui? Parece um ácido. C dupla O presa O. Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, seria um ácido. C dupla O presa O, H. Peraí, mas como assim vou imaginar? Vou imaginar nada, vou colocar aqui na tela mesmo. Vou arrancar por alguns instantes esse radical e vou deixar o hidrogênio para você entender a nomenclatura do ácido. Então, o éster, você tem que saber a nomenclatura do ácido, troca o ico, prato. Então, vamos lá. Quantos carbonos, vamos usar a lógica, quantos carbonos existem aí? Professor, tem 3. Qual que é a raiz para 3? Top. Que tipo de ligação existe entre os átomos de carbono? Simples. E como agora eu tenho um ácido carboxílico, terminação vai ser ico. Só que se você analisar o pé da letra, ficaria propanico. Muito estranho. Então, o que a língua portuguesa pede? Acrescenta a letra O. Então, em vez de propanico, propanoico. Professor, mas não é esse composto que eu anotei, não. Por quê? Porque naquele radical, eu imaginei o hidrogênio para lembrar o nome do ácido que deu origem. Só que não existe mais o hidrogênio, e no lugar do hidrogênio eu coloquei o quê? Um radical. Um radical que tem 2 carbonos. Então, o que eu faço agora? Eu troco a terminação ico, prato. Então, vai ficar propanoato, preposição de, e o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono. Qual é o nome desse radical? Etil ou etilo. Propanoato de etil ou propanoato de etilo. São a nomenclatura que você vai encontrar. Só tenha um cuidado. Essa nomenclatura que eu coloquei é a chamada nomenclatura oficial. Prop, an, terminação ico é oficial. Só que também tem um nome usual.
Qual é o nome usual do ácido que tem 3 átomos de carbono? Peraí. Propiônico. Troca ico para ato, vai virar o quê? Propionato de etila ou propionato de etilo. O A, aqui na ponta, ele pode ser opcional. Na maioria das vezes ele aparece, mas se aparecer propionato de etil, também está correto, não tem problema qualquer. Professor, tem mais que colocar um exemplo assim, vamos imaginar esse exemplo aqui. Ó. Vou dar um tempinho para você anotar, para colocar no caderno, para você entender a lógica da nomenclatura do éster. Então, as 2 nomenclaturas que você vai ter que tomar cuidado, eu vou com calma. As outras eu vou fazer um comentário. Então, vamos lá. CH3, C dupla O, O, CH2, CH, CH3, CH3. Se tiver rápido, vão falando aí para evitar problemas. Então, o que eu tenho que analisar? Que função química eu tenho aí? Ah, professor, é um ácido. Não é ácido. Por quê? Porque se no lugar da minha mão tivesse o hidrogênio, aí seria um ácido. Só que no lugar do hidrogênio, eu tenho um radical. Então, que função orgânica eu tenho? Um éster. Espera aí. Para dar nomenclatura para éster, eu tenho que trocar a terminação ico para ato. Tá, mas a terminação ico não é do ácido? Sim. Então, vamos colocar na prática. Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio. Espera aí. No lugar da minha mão tem um hidrogênio. Então, olha só. Temos um hidrogênio. Como que você daria o nome oficial e usual para esse ácido que tem 2 átomos de carbono? Vamos fragmentando a linha de raciocínio e colocando a lógica. Quantos carbonos tem ali? 2. Raiz para 2, 7. Que tipo de ligação aparece entre os carbonos? Simplesão. E qual é a terminação para o ácido carboxílico? Ico. Ficaria etanico. Só que a língua portuguesa pede para acrescentar a letra O, então vai ser etanoico. Só que não era mais esse composto, porque no lugar daquele hidrogênio tinha um radical. Então agora eu vou tirar o hidrogênio do composto e vou devolver o radical. Só que agora, quando eu tiro o hidrogênio e coloco um radical, eu vou trocar a terminação ico para ato. Ele está no ato de revisão da semana passada. Deixa eu só colocar uma caneta aqui, ó. Aí fica mais fácil para vocês observarem. Deixa eu colocar um vermelho aqui, ó. Como é que é o nome desse radical preso ao hidrogênio que saiu do ácido carboxílico? Para, respira e bota raciocínio. Não adianta reclamar, porque não vai adiantar absolutamente nada. Então, o que nós temos? Eu tenho um radical, e esse radical tem 4 carbonos, correto? 1, 2, 3, 4. Só que para 4 carbonos existem 4 radicais diferentes. Você vai lembrar da revisão da semana passada. N-butil, sec-butil, terci-butil e isobutil. Alguém arriscaria, pode colocar no canto que estou vendo, alguém arriscaria o nome desse radical que tem 4 carbonos? Ah, professor, eu esqueci. Lógica. N-butil. N significa que eu tenho uma cadeia normal. Os 4 carbonos estão numa fileira normal? Não. Então, não é N-butil. Esse carbono aqui, ó. Esse carbono onde está preso o oxigênio, onde estava preso o hidrogênio. Ele é um carbono secundário para ser um sec-butil? Não, ele é primário, ó. Ele só está preso a um carbono, o oxigênio não vale. Então, como ele não é um carbono secundário, não é sec-butil, na mesma lógica. Como ele não é um carbono terciário, não é terci-butil. Se não é N, não é sec, não é terci, o que ele só pode ser? Aí o Murilo já colocou, o Vinícius já colocou, o Lúria já colocou, que o isobutil. Portanto, etanoato de isobutil ou etanoato de isobutila. Só que o etanóico, ele tem um nome dual, ele pode ser chamado de acético. Troca ico para ato, acetato de butil, isobutil ou acetato de isobutila. Uma dessas 2 nomenclaturas poderia estar presa na sua prova. E cuidado, foi 3 provas consecutivas que eles estão cobrando nomenclatura de algum composto orgânico. Eu espero, para o ano que vem, vocês já vão ser veteranos ano que vem, para os novos calouros, gente, olha, ano passado, retrasado, foi 4 provas consecutivas que caiu nomenclatura. Eu espero que esse tipo de questão venha cair nessa prova também. Então, lógica, utilizem lógica. Ah, mas é muita coisa para decorar. Se você analisar, você vai montando, fragmentando a linha de raciocínio e vai montando o quebra-cabeça, que é química orgânica. Ficou muito mais fácil. Bom, vou continuar. Próxima função. Bem derivada de ácido carboxílico. Repare, novamente, se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio,
eu teria C dupla O presa OH. Eu teria um ácido carboxílico. Só que esse ácido carboxílico, ele foi neutralizado por uma base, vocês vão lembrar de uma frase clássica da química. Ácido, quando reage com base, produz o quê? Sal e água. Agora, quando o ácido for um ácido carboxílico, o composto da neutralização vai ser chamado de sal de ácido. Tá, professor, como é que eu vou reconhecer isso? Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, seria um ácido. Se no lugar da minha mão tiver um radical, teria um éster. Se no lugar da minha mão tem um metal, M é um metal. Eu tenho um sal de ácido. A nomenclatura é bem parecida com éster. Trocar a terminação íco do ácido para ato, preposição de, só que a nomenclatura anterior era radical, e agora é o nome do metal. Professor, tem como exemplificar? Tem lá embaixo para vocês perceberem, ó. Se no lugar da minha mão tivesse o hidrogênio, C dupla O presa OH, eu teria um ácido carboxílico com 2 carbonos, etanoico ou acético. Troca íco para ato, vai virar etanoato ou acetato de metal presente no sistema, sódio. Etanoato ou acetato de sódio. Professor, mas eu nunca vi sal de ácido na prova. Talvez não dessa maneira. Mas tem um sal de ácido, que inclusive vou pedir para vocês anotarem. Tem um sal de ácido que é muito comum no nosso cotidiano, que é um negócio chamado sabão. Vou pedir para você anotar. E se você tiver uma caneta marca-texto, passa em cima, porque essa informação é importante. Coloca lá, sabão, 2 pontos. Tá, professor, o que tem a ver com essa matéria? Coloca lá, sabão, 2 pontos. O que é um sabão? 2 pontos, é um sal de ácido graxo. Um sabão é um sal de ácido graxo. Tá, professor, qual é a diferença? Lembrando que um ácido graxo tem que ter, no mínimo, 11 átomos de carbono. Se for um ácido carboxílico menor do que 11 carbonos, ele é solúvel na água, não tem como formar o sabão. Então, anotaram? Sabão, 2 pontos. Sal de ácido graxo. Se você não anotou que era um ácido graxo, anota embaixo ali. Ácido graxo é um ácido que tem, no mínimo, 11 carbonos, 11C, para abreviar, para facilitar a escrita de vocês. Importante para o cotidiano. O que é um sabão? O que é um sabonete? É um sal de ácido graxo. Eu vou pegar um ácido carboxílico que tem no mínimo 11 carbonos, vou reagir ela com soda cáustica ou com hidróxido de potássio e vou produzir um sabão. Então, sabão é um sal de ácido graxo. Ponto, resolvi esse processo. Outra função, caríssima, mas como 2020 foi um ano atípico, eu preciso fazer o comentário. É uma função chamada anidrido. Anidrido. Deixa eu até colocar o exemplo que acabei esquecendo lá embaixo. Então, o que é um anidrido? Quando eu tenho, veja bem, se no lugar da minha mão, tivesse um H, C dupla O presa OH seria um ácido carboxílico. Só que no lugar do hidrogênio, eu coloquei um C dupla O. No lugar do hidrogênio, outra carbonila. Então, eu tenho um oxigênio entre 2 carbonilas. Isso é um anidrido. Professor, mas nunca caiu até hoje. Até hoje. Então, eu vou colocar para evitar problemas. Tanto que nas aulas, quando eu falei sobre o anidrido, eu até fiz uma pequena analogia. Embora vocês vão dar risada pela minha analogia, mas a função do anidrido é a função do torcedor. Como assim torcedor? É uma analogia. O oxigênio central como se fosse a cabeça e os 2 braços comemorando a ida do Paraná para a Série C. Tadinho do Paraná, né, tal. Ou então o coaching para a Série B. Também, não sei se comemora ou não, de qualquer maneira, a função anidrido faz a lembrança, o oxigênio como se fosse a cabeça e os 2 braços comemorando alguma coisa. Comemorando a aprovação de vocês, comemorando um gol, comemorando alguma coisa, a função do torcedor. A nomenclatura, anidrido mais o nome do ácido. Por que eu coloquei o nome do ácido? Porque você vai ter 2 estruturas, ou à direita ou à esquerda. Uma dessas estruturas você olha, não precisa olhar as 2, porque aqui você tem 2 carbonos para a direita, 2 carbonos para a esquerda. Então não importa qual é o ácido que você analisa. Você não pode fazer assim, 2, 3, 4, tem 4 carbonos, é o butanóico, não. O ácido que deu origem, veja bem, no lugar da minha mão entrou uma outra carbonila. Então, o ácido que deu origem é esse ácido aqui, ó, que tem 2 carbonos.
etanóico ou acético. Então, anidrido etanóico ou anidrido acético. A única vez que eu vi cair anidrido em alguma questão, que não foi a Federal do Paraná, foi na produção do remédio mais produzido no planeta. Quer dizer, eu acho que deve ser a vacina, mas até então é a aspirina, o ácido acetil salicílico. Eles usam anidrido acético mais ácido salicílico para a produção da aspirina ou do AAS. Então, lá pode aparecer essa função. Mas é raro. De qualquer maneira, faço o comentário. Agora, raro mesmo é a última função derivada do ácido carboxílico, que é o chamado aleto de ácido. Nunca caiu, e a chance disso cair é muito pequena. Mas tem chance? Tem, por isso que estou fazendo comentário. Se não caísse, nem ia fazer comentário. Então, novamente, se no lugar da minha mão tivesse uma hidroxila, C-O presa a OH, agora tirou o OH inteiro, a hidroxila inteira. No lugar da hidroxila que tem carga negativa, eu vou colocar alguém também eletronegativo como um halogênio. Então, C-O presa a OH, ácido. Sai a hidroxila, entra um halogênio no lugar, aleto de ácido. Como é que eu faço nomenclatura para aleto de ácido? Aleto de. Então, como assim aleto? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto de, e aí você vai analisar da seguinte forma. Olha só. Eu tenho Cl, que é um cloro, só que cloro com eto, cloreto de, 2 carbonos et, simples ligações an e a terminação para um aleto de ácido ila. Você troca a terminação ico do ácido para ila. Cloreto de etanoíla, propanoíla, pentanoíla, hexanoíla. Não existe nenhuma aplicação prática no cotidiano de um aleto de ácido. Então, por que ele serve? Eles são matérias-primas para uma fabricação grande de outros produtos. Uma das aplicações desse composto é uma reação orgânica, que vocês vão ver na semana que vem, chamada acilação de Friedel-Crafts. Como é bonito, hein? Acilação. Por que acilação? Porque eu venho de um aleto de ácido. A acilação, porque o radical, que é o ácido, é o radical acil, que é uma acilação. O cloro sai para fazer a ligação na substituição, a cadeia aromática entra e forma geralmente uma acetona ou um aldeído. Então, essa é a ideia do aleto de ácido. Muito raro, talvez para uma prova discursiva. Talvez. Só que para a prova discursiva, aí um outro departamento, é outra situação que vocês vão encontrar. Então, aqui apresento os chamados derivados de ácido. Então, tem ácido carboxílico, éster, que é bem importante para a prova, sal de ácido, que tem grandes aplicações no nosso cotidiano, como sabões e sabonetes, aí o anidrido, que é a minha boca, e o aleto de ácido, para mostrar que ele existe. Então, agora vamos voltar para aqueles clássicos e tradicionais. Próxima função orgânica, C-O preso H. Outro cuidado básico na hora da prova. Vocês vão perceber, não sei se alguém já fez prova na vida, Einstein sempre falava que o tempo é relativo. Mas fazer uma prova, 5 horas de prova, meu Deus, vou me cansar. Na hora que você começa a prova, parece que o relógio anda muito rápido. Nossa, já cheguei na questão 30. Aí você olha no relógio, falta 1 hora para terminar a prova. Meu Deus, ainda falta 60 questões. Aí tem que passar no gabarito. Aí tá no desespero. Mas o grande problema de uma prova é um negócio chamado fator tempo. Fator tempo. Se vocês se organizarem, respirarem de forma correta, vão fazendo as questões e vão dosando o tempo, não tem como errar. Mas sempre bate um desesperinho na hora da prova. Uma correria em termos de pensamento. C-O presa a H. Muita gente confunde isso com ácido. Porque ácido é C-O, OH. OH. São 2 oxigênios. Aqui só tem um. Aqui é uma carbonila presa a hidrogênio. Se você ainda não notou isso, faz um balãozinho aqui em volta do C-O e um ganchinho e coloca carbonila. Carbonila, C-O. OH é hidroxila. Então, cuidado com esses grupos funcionais, isso é importante. Então, o que é um aldeído? Quando a carbonila está presa ao hidrogênio, ou de forma de estrutura, ou na forma molecular, CHO. Nomenclatura eu não me preocupo. Por quê? Porque raiz mais meio, qual será a terminação para um aldeído? Aldeído, al. O ácido carboxílico termina com ico, o álcool termina com al, um aldeído termina com al. Tem uma mensagem subliminar na estrutura. Professor, e nome usual? Não me preocuparia. Por quê? Aldeído mais a origem.
ele já afirma que é um aldeído. Tá, professor, mas e pela origem? Fórmico, um carbono, acético, 2 carbonos, propiônico, 3, butírico, 4. O mesmo dos ácidos carboxílicos. Tanto que eu dou um exemplo lá embaixo, e se você tiver a caneta na carteira, isso passa em cima da aplicação. Um carbono MET só pode ter simples ligações, professor, mas tem uma dupla. Tá, mas essa dupla está entre carbonos? Não. Então, simples an. E qual é a terminação para um aldeído? Almetanal. Aldeído fórmico. Por que fórmico? Porque só tem um carbono. O ácido carboxílico que só tinha um carbono é o fórmico, portanto, aldeído fórmico. E o nome comercial desse composto, formol. Então, o nome comercial formol. Passa uma caneta marca-texto aqui em cima. E aí que vem o cuidado, porque se você analisar a palavra formol, repare que formol termina com ol. E quando termina com ol, não deveria ter uma hidroxila nessa estrutura? Deveria. Só que formol é um nome errado que veio com o tempo. Na realidade, o nome usual seria formaldeído. Formaldeído. Só que formol, e ficou formol e hoje não tem como mudar. Mas se o nome está errado, tá. O correto seria formalina. Formalina. Esse era o nome comercial. Só que com o passar do tempo as palavras vão sendo encurtadas. Era chamada de formal, porque era um aldeído, formal virou formol, e hoje não tem como mudar. Mas cuidado, que é um dos compostos utilizados nos desinfetantes caseiros, na hora que você vai desinfetar banheiro, cozinha, vaso sanitário, ou então lá qualquer coisa lá que você vai ter uma desinfecção mais poderosa, você usa um desinfetante. Dentro desse desinfetante, um dos princípios ativos é o formol. Outro uso, conservação de peças anatômicas. Então, para quem vai fazer aulas de anatomia, vai ficar cheirando formol por um bom período de tempo. E outro uso, salão de beleza. Inclusive, acho que foi essa semana que teve lá uma fatalidade de uma mulher que morreu no salão de beleza porque ela não avisou a cabeleireira que ela era alérgica a certos compostos. Então, ela teve uma alergia, trancou a traqueia, não conseguiu respirar, teve uma parada respiratória. Então, formol é uma substância com várias aplicações. Então, salão de beleza, desinfetante, e também você vai encontrar em laboratórios de anatomia. Então, cuidado com esse material, que ele é importante para o nosso cotidiano. Outra função orgânica que também tem carbonila. Também tem a carbonila. C dupla O entre R's. Professor, o que é esse R? Ou é raiz ou é radical. É um dos dois que você vai ter, mas R de raiz radical é carbono. Tem que ter carbono para a esquerda e carbono para a direita. Cuidado que o aldeído é C dupla O preso H. A cetona é um C dupla O entre carbonos. C dupla O. É essa característica que você tem. E repare que a palavra cetona já denuncia qual é a nomenclatura. Raiz mais meio mais a terminação, ona, porque eu tenho uma cetona. Nomenclatura usual, não me preocupa. Radicais mais a palavra cetona. Para evitar problemas, trago um exemplo. A principal cetona do nosso cotidiano. Então, olha só. 1, 2, 3 carbonos prop, simples ligações, não olhem aquela dupla, porque ela não está entre carbonos, e qual é a terminação para uma cetona? Ona. Portanto, propanona. Nome dos radicais. Radical metil para a esquerda, metil para a direita, dimetil, cetona, e é popular acetona. Para que serve a acetona? Para remover o esmalte das unhas. Tá? Isso é consequência. Mas a principal função da acetona é como solvente. Então, aí a função cetona também utilizada com certa frequência no nosso cotidiano. E a última função orgânica oxigenada, que você vai precisar também trabalhar com nomenclatura, é o éter. Então, de todas as funções químicas, de todas, as duas únicas que você vai ter que tomar cuidado é o éster, que você troca o ico para ato, preposição de, o nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio. E a outra função é um éter. Você tem uma frase, a frase é ridícula. Que frase ridícula, o Jamal sempre é campeão, mas de qualquer maneira, a frase é a seguinte. Como é que eu sei que é um éter? Porque eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais.
Então, repare que tem duas palavrinhas que elas são essenciais para você fazer a lembrança. Então, lembrei. Eu tenho oxigênio, eternamente preso entre radicais ou entre carbonos. Tem as duas frases, as duas palavrinhas-chave que me interessam. Oxigênio, eternamente. Pronto, mata a questão. Por quê? Porque quando o oxigênio estiver isolado entre dois carbonos ou entre dois radicais, eu vou ter um éter. Como é que eu faço a nomenclatura para éter? Repare que o oxigênio, ele separa duas raízes. O oxigênio, ele separa duas raízes. Eu olho nos dois lados do oxigênio, vejo qual que tem a menor raiz. Pode ser a esquerda, pode ser a direita, mas eu vou pegar a menor raiz. Met, et, prop, but. Aí eu grudo oxi. Um oxigênio eternamente preso entre radicais. Então eu tenho metoxi, etoxi, propoxi. Aí eu olho a outra raiz, que no caso é maior, o tipo da ligação que eu tenho nesses carbonos e coloco a terminação O. Nome usual. Éter mais os radicais, a esquerda e a direita, mais a terminação ico. Dou um exemplo. Presta bem atenção aqui embaixo. Eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Só que olhando os dois lados, qual que apresenta a menor raiz? O lado esquerdo ou o lado direito? A professora esquerdo. Quantos carbonos eu tenho nessa menor raiz? Um. Met. Oxi, metoxi. Aí eu olho para o outro lado, dois carbonos et, simples ligações, terminação O, metoxi, etano. Ou a nomenclatura usual, repare que eu tenho um radical metil para a esquerda e um etil para a direita. Professor, como é que eu vou saber o que vem na frente? Ordem alfabética. Éter, etil, metil. Só que eu não me preocuparia com essa nomenclatura usual, porque está muito na cara. Vai ver que um éter tem um éter. Etil, tem dois carbonos para um lado? Tem um carbono para o outro, pronto, mata a questão. Quando eu falo em metoxi, etano está uma paradinha, mas você já consegue fazer essa nomenclatura. Bom, fecha esse sistema. Fecho as principais funções orgânicas oxigenadas, porém eu preciso também comentar as funções orgânicas nitrogenadas. Nitrogenadas. Vem o título, demorou para ver, mas vem. Então lá, funções orgânicas nitrogenadas. São 4, mas dessas 4, só 2 vão ser cobradas em prova, para ter certeza disso. Então lá, primeira grande função, bem importante, para prova de vestibular, é uma função chamada amina. Amina. Só o nitrogênio. Professor, por que amina? Porque é uma função derivada da amônia. Amônia é um gás NH3. Se eu trocar 1, 2 ou todos os hidrogênios da amônia, eu vou ter uma amina. Tá, professor? E a nomenclatura, eu não me preocuparia. Dá uma olhadinha nas duas nomenclaturas aqui, ó. Ou você vê o radical ou os radicais presos nas 3 ligações do nitrogênio e coloca a terminação amina, o próprio nome da função, não tem como errar. Ou então, lá na biologia, tem um composto em especial que é importante na formação de proteínas, que é o aminoácido. Inclusive, na prova do ano passado, caiu nomenclatura de um aminoácido. Então, você tem amino, que é um radical, mais o nome do composto. Você vê quantos carbonos tem, met, et, prop, but, vê o tipo da ligação e coloca a terminação que você tem. Vou dar um exemplo aqui, ó. Nome do radical preso ao nitrogênio, etil, etilamina. Então, na prova, professor, como é que eu vou ter na prova? Na prova ele vai colocar essa estrutura e vai perguntar para você se esse nome bate ou não bate com aquela estrutura. Ele para. Etil, tem 2 carbonos? Tem. Amina, tem, então é verdadeiro, pronto, resolve do processo. Só isso. Não compliquem a vida de vocês. Vocês têm a péssima mania, na hora da prova, se pega uma questão dessas, nossa, e que amina, já coloca na alternativa. Aí parece que vem uma voz do nada e fala assim, pegadinha. Tem uma outra voz assim, aplica a Bhaskara, coloca numa matriz, e você tira a resposta correta e marca uma errada. Eu não sei por que isso, mas de qualquer maneira, a partir de agora, se vier essa vozinha, fala com ela, dá uma sessão esquizofrenia e fica falando com essa voz, fala assim, não, está errado. Tudo certo, e coloca como resposta correta, fechou? Então, não errem essas questões que têm as funções orgânicas, não tem como errar esse processo. Então, demais, é bem isso que acontece, é perturbador, né? Essa voz me persegue. Ó, veja bem, muita gente fala assim, nossa, professor, eu estava lá na prova, eu ouvi a voz dos professores.
Gente, isso é esquizofrenia. Se vocês ficarem ouvindo vozes na cabeça, esquizofrenia. Se for a voz do professor dando a resposta correta, melhor. Agora, se essa voz continuar depois, vocês vão no médico ou vão lá para essa voz fazer um exorcismo, alguma coisa do gênero. Então, se essa voz manter durante a prova, beleza. Agora, se essa voz se manter depois da prova, vamos fazer algum tratamento, que é melhor. Mas, de qualquer maneira, essa vozinha sempre aparece. Não, será que é verdadeira? Não, marca outra. Não, deixa ela lá. Porque tem um livro de neurologia que ele fala assim, que nós acertamos quase 80%, 90% da primeira vez que você coloca a alternativa. Você muitas vezes se para pensar e apaga a resposta correta e me coloca uma errada. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Então, amina só o nitrogênio, só que tem uma função que o nome é muito parecido. Você tem uma função, e essa função é chamada função amida. Amida. Como é que eu faço para reconhecer uma amida? Também tem o nitrogênio, só que o nitrogênio está preso numa dessas três ligações em uma carbonila. Está presa a um C dupla O. Então, o cuidado, amina é só o nitrogênio. Quando o nitrogênio estiver preso a um C dupla O, é uma amida. Tanto que lá nas aulas que vem besteira, a gente consegue lembrar que é uma maravilha, que viu? A voz fosse do Einstein, por isso que eu falei, tem que tomar cuidado com a voz que você escuta lá. Agora, como é que eu faço para diferenciar uma amina de uma amida? Que besteira vocês lembram. A frase é ridícula, tá? Mas ela funciona bem. As minas não tem bola. Que bola que é essa? Essa bola aqui é do oxigênio, do C dupla O. Se não tiver a bola do oxigênio, é uma mina, porque as minas não têm a bola do oxigênio. Se tiver a bola do oxigênio, é uma amida. É ridículo? É, mas eu falo que mais ridículo é perder uma questão dessas por prova. Ah, professor, mas é só uma questão. Não, uma questão faz uma diferença tremenda na prova. Ainda mais esse assunto que é considerado assunto clássico e não é nada extraordinário. Não tem ponto, não tem nada espetacular. É a mina e a amida. As minas não tem bola. Se tiver bola do oxigênio, é uma amida. Ponto. Resolve o processo. Uma das maiores aplicações das amidas está exatamente na ligação peptídica das proteínas. Quando dois ou mais aminoácidos se unem formando peptídeo, a ligação peptídica é essa ligação aqui, ó. Deixa eu colocar uma bolinha em volta aqui, ó. É essa ligação aqui, ó. Essa chamada ligação peptídica em que a hidroxila do ácido carboxílico pega o hidrogênio da amina para formar a molécula de água. Aí formamos a ligação peptídica dos peptídeos. Vários peptídeos formam uma proteína. A biologia tem um monte desses nomes aí, mas de qualquer maneira elas dependem muito da química em questão. Então aí temos a amida. Mas duas outras funções que são importantes. Então, veja bem, nitrilo. Nitrilo. O que é um nitrilo? C-tripla-N. Para trocar em prova, não sei, pode ser que caia, pode ser que não, mas eu tenho que fazer o comentário. Então, as duas principais nitrogenadas, amina e amida. Amina e amida. Agora pode aparecer um nitrilo, C-tripla-N ou simplesmente CN. Só CN. Nitrilo ou nitrila. Hoje até tem algumas vezes que aparece a letra A no lugar de nitrilo ou nitrilo, mas as duas são corretas. Não me preocupo também. Raiz mais meio mais a terminação nitrilo ou nitrila. Uma das duas você vai encontrar. Porém, lá na matéria do Jamal, se no lugar dessa ligação tivesse um H, HCN, eu teria o ácido cianídrico. Troque a terminação hídrico para eto, cianeto de, o nome do radical que está preso naquela ligação. Então, cianeto de é o nome do radical. Um exemplo, pessoal. 1, 2, 3 carbonos. Troque. Temos uma dupla ligação em, e qual é a terminação para nitrilo ou nitrila? Nitrilo ou nitrilo. Então, vai virar propeno, nitrilo. Duvido que caia a nomenclatura. Pode até ter reconhecimento de função, mas a nomenclatura é muito rara. E a última função orgânica nitrogenada que vai me interessar é uma função chamada nitrocomposto, NO2. A nomenclatura também não me assusta. Nitro mais o nome do composto. Só como assim o nome do composto? Eu dou um exemplo aqui embaixo. Ó. O nitro mais o nome do composto. Então, NO2. NO2 é nitro. Na hora que você tira o NO2, só sobra carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto. Um carbono mete, simples terminação, ou, portanto, nitro, do NO2, metano. Nitrobenzeno, nitrotolueno, nitronaftaleno. Grande parte da aplicação desses nitros está em
explosivos. Então, 4 funções nitrogenadas. Amina, amida, amina não tem bola, amida tem C dupla O. Nitrilo, C tripla N e nitro composto NO2. Ponto. Resolve as grandes funções nitrogenadas. Porém, existem algumas outras funções orgânicas chamadas outras funções, que não são oxigenadas nem nitrogenadas. E uma das prováveis questões que você vai encontrar em prova é o haleto orgânico. Por quê? Porque esse ano, ou melhor, ano passado, esse ano não terminou ainda, tal. Esse ano e ano passado, nós ouvimos muito falar sobre um medicamento chamado cloroquina, ou hidroxicloroquina. Tem cloro nessa estrutura. Então, se for colocar essa estrutura numa prova, você já sabe que vai ter uma função haleto orgânico ou derivado halogenado. Pode vir 3 expressões, mas sempre tem haleto. Haleto orgânico, só haleto ou derivado halogenado. Não me preocupo com as nomenclaturas. Nome do halogênio mais o nome do composto. Nome usual. O halogênio mais eto. Cloreto, brometo, fluoreto, iodeto D e o nome do radical. Por exemplo, aqui embaixo. Ó. O halogênio é o cloro. 2 átomos de carbono et, simples an, e como o cloro já saiu daqui, ó, só sobra carbono e hidrogênio. Se sobra carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Logo, cloroetano ou cloreto de etilo. São as 2 nomenclaturas. Só que na hidroxicloroquina, ou simplesmente na cloroquina, lá você vai encontrar a função haleto, e se cair essa função, está gravado, hein? Se cair o composto hidroxicloroquina ou a cloroquina, se for a cloroquina, vai ter haleto e amina. Se for cloroquina, haleto e amina. Se for a hidroxicloroquina, vai ter função álcool, haleto e amina. Se cair essa função orgânica, vocês me devem um chocolate. Cada um de vocês, se cair assim. Com base na estrutura da hidroxicloroquina, assinale as funções orgânicas principais. Anotem. Vai ter amina, vai ter álcool e vai ter haleto. São as 3 funções. Está gravado, isso eu vou cobrar de vocês depois, fechou? Continuamos. Outra função orgânica, é só por desencargo de consciência, mas é que ela tem uma aplicação grande no nosso dia a dia. É chamado ácido sulfônico. As 2 últimas para encerrar essa parte de função são funções sulfuradas. O ácido sulfônico é CO3H. Nomenclatura não me assusta, ó. Ácido, o nome do composto, mais a palavra sulfônico. Até segundo não precisa nem notar, não tinha necessidade. Ácido benzeno sulfônico, ácido etano sulfônico, ácido butano sulfônico é o nome do composto que ele está preso. A grande aplicação de um ácido sulfônico é um sal de ácido sulfônico chamado de detergente. Eu nem uso tanto detergente. O shampoo é um detergente, o condicionador é um detergente, aquele material que você usa na pia é um detergente, o sabonete líquido é um detergente. Então, usado grandemente no nosso dia a dia como processo de limpeza, ou tratamento da pele, do pelo, essas coisas do gênero. Então, ácido sulfônico, SO3H. Não me preocuparia com a nomenclatura, porque a palavra sulfônico, ácido sulfônico, está presente na nomenclatura. Mas a grande aplicação aqui, detergentes. Não só detergente de pia, mas detergente com shampoo, condicionadores, produtos do corpo, essas coisas do gênero. E a última função orgânica, aliás, a penúltima, que tem mais uma aqui, ó, orgânica, mas deixa eu só colocar, depois eu volto aqui, só para mostrar os compostos sulfurados, para manter uma ordem. Então, para quem colocou a sulfônico, coloca essa, melhor, tem uma ordem, depois eu volto nos organometálicos. E o álcool? O tio tem alguma a ver com parentesco? Não, as piadas são do Jamal, as piadas têm graça tudo do Jamal. Então, o que acontece? O prefixo tio, o tio significa troca de um oxigênio por um átomo de enxofre. Então, o prefixo tio, na química orgânica, é a troca de um átomo de oxigênio por um enxofre. Se você quiser anotar, o tio, 2 pontos, troca de um O por um S. Para facilitar a vida de vocês, troca de um O, coloca um tracinho embaixo que é oxigênio, por um S de enxofre. Então, você jamais está falando assim, tio, porque é parente, ia contar uma história triste e tal, depois você tem que xingar eles. Quando ele vem com essas piadas imbecis, xinga eles, estão autorizados. Então, ano que vem, começar a dar essas piadinhas, eu falo assim, ó, o professor Sidney autorizou, pode xingar à vontade, ele já está sabendo disso. Então, o tioálcool é a troca de um átomo de oxigênio por um átomo de enxofre. Ponto, resolve. Tanto que a nomenclatura não me preocuparia, raiz mais meio mais tiol.
diol, justamente porque eu estou trocando um oxigênio por um átomo de enxofre. E a última, só vou voltar agora, o organometálico. Só que o organometálico é autoexplicativo. Organometálico, organocarbono, metal preso ao carbono. Pronto, resolvido. Um organometálico é algum carbono preso ao metal. Geralmente, os organometálicos, eles aparecem quando tem algum problema ambiental. Por exemplo, alguns anos atrás, teve lá Brumadinho, Mariana, que teve aquele rompimento das barragens, e aquele monte de minerais caiu na água, que foi, muitas vezes, direcionada para rio, e esse rio, ele alimentava as cidades. Ou seja, contaminação de metais pesados, como cádmio, chumbo, mercúrio, zinco, pode vir com os organometálicos. Só que é muito na cara. Você vai ter lá um mercúrio preso a carbono, um chumbo preso a carbono, um zinco preso a carbono, organometálico. Ponto. Resolve esse problema. Segunda fase da nossa revisão. Vamos falar, daí não esqueçam que lá no seu caderno do A Mais tem lá uma sugestão de exercícios para vocês fazerem. Então, a questão 19 está aqui, a questão 1, a questão 7, a questão 15, a questão 34 são questões fáceis de serem respondidas. Só para provar um pouquinho aqui, vou pegar uma questão 34, que é uma figura grande, dá para vocês enxergarem aqui. Ele fala assim, a capsaicina é uma substância responsável pelo sabor picante de várias espécies de pimenta. A capsaicina é produzida como metabólico e tem provável função de defesa contra herbívoros. A estrutura química da capsaicina está indicada a seguir. Assinale a alternativa que apresenta as funções orgânicas presentes nessa molécula. As funções orgânicas. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um círculo aqui, um outro aqui e mais um aqui, São as 3 funções que vocês precisam determinar. Começando por essa, eu tenho uma hidroxila. Quando tem hidroxila, ou é álcool, ou é enol, ou é fenol. É uma das 3. Só que a hidroxila, ela está presa diretamente na cadeia aromática. E quando a hidroxila está presa na cadeia aromática, que função que ela é? Fenol. Então, já sabemos que tem fenol. A letra A está valendo, a letra B está valendo, a letra C está fora, letra D fala em fenol, letra E fala em álcool. Portanto, já eliminei 2 de cara. Aqui, eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Que função orgânica eu tenho ali? Um éter. E que função orgânica eu tenho aqui? Tem o nitrogênio. Amina ou amida? Peraí. Amina não tem bola, mas como tem uma bola do oxigênio para cima aqui, é uma amida. Logo, eu tenho fenol, éter e amida. A alternativa correta, a letra A. Está para enxergar direito ali, mas de qualquer maneira a lista de exercícios está lá, é a questão 34. E tem vários desses tipos, várias questões referentes a esse processo. Então, só a questão de treino. E a outra parte da matéria que vai interessar diz respeito à isomeria. Como está meu tempo? Está tranquilo. Então, o que são isômeros? Iso significa igual, e mero significa fórmula. Portanto, isômeros são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, isômeros são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. São 2 casos apenas de isomeria que vocês vão ter que trabalhar. A primeira isomeria é chamada isomeria plana ou isomeria constitucional. Então, eu tenho que ver os 2 nomes. A Federal tem mania de ficar colocando esses nomes estranhos aí. Já coloca as 2 para evitar. Isomeria plana ou constitucional. Opa, trava-línguas aí. E como é que você sabe quando é uma isomeria plana e quando é uma isomeria espacial? Porque a isomeria plana ela vai envolver comparação entre cadeias. Eu vou comparar. Então, a questão começa assim. Dados os compostos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentre os compostos 1 e 2, 2 e 3, 5 e 6, a isomeria D é um desses 5 casos que eu vou encontrar. Só que eu montei um esquema para facilitar muito a sua vida. Então, o que acontece? Existem 3 isomerias que elas são autoexplicativas. Isomeria de cadeia, muda a cadeia. Isomeria de posição, muda a posição. Isomeria de função, muda a função. Até aí, sem problema nenhum. Porém, tem 2 isomerias que vocês vão tomar cuidado. A metameria e a tautomeria. São 2 casos especiais. Então, o que você vai fazer? Na hora que você tiver a questão e tiver a comparação entre 2 compostos, a primeira coisa que você analisa. Tem a mesma fórmula molecular?
Se a sua resposta for sim, tem algum tipo de isomeria. E como é que eu vou identificar essa isomeria? Segunda coisa que você analisa. Tem a mesma fórmula? Tem. Apresenta a mesma função química? Apresenta, então, que tipo de isomeria que você só poderia encontrar? Isomeria de cadeia, quando troca a cadeia. Aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homo ou heterogênea. Se mudar a posição, isomeria de posição. Porém, sinal de alerta ligado. Aqueles filmes que tem um submarino, quando tem alguma ataque, fica piscando assim uma luz vermelha. É mais ou menos assim que tem que estar no teu cérebro, piscando uma luz. Porque quando troca a posição de alguma coisa na cadeia, cuidado. Ou é isomeria de posição, ou é metameria ou compensação, que são sinônimos. E como é que eu vou saber na prova quando que é posição e quando que é metameria? Uma palavra só. Isso aqui se chama mapa mental, eu não preciso de uma frase completa. Uma única palavra desperta a linha de raciocínio na minha memória. Muda a posição, mas quando mudar a posição do heteroátomo, é compensação ou metameria. Tá, professor, e se não tiver heteroátomo? Vai posição. Ou seja, se estiver trocando a posição do heteroátomo, metameria ou compensação. Se não estiver trocando o heteroátomo, posição. Então, trocou a posição, observem atentamente. Está trocando o heteroátomo? Sim, metameria ou compensação. Não tem heteroátomo? Posição. A mesma coisa acontece quando as funções são diferentes. Ou é isomeria de função, ou é a tautomeria. Só que uma das funções na tautomeria, obrigatoriamente, vai ser o enol. Então, como é que eu faço para diferenciar função da tautomeria? As funções são diferentes? Sim. Então, ou é função ou é tautomeria. Uma dessas funções pertence ao enol? Se sim, é tautomeria. Se a sua resposta é não, é função. Ponto. Resolve de maneira muito simples questões de isomeria plana. Verifica a fórmula molecular, verificado. Verifica a função. Se a função for a mesma, ou é cadeia, quando trocam as cadeias, ou é posição, porém sinal de alerta, porque se estiver mudando a posição do heteroátomo, aí é metameria ou compensação. Se não tiver heteroátomo, é posição. Se trocarem as funções e uma das funções pertencer a enol, tautomeria. Professor, e se não tiver enol? Aí é função. Não tem como errar. Então, veja bem, o esquema está montado. O esquema está aí. É dessa maneira com que você vai aplicar a tal da isomeria plana ou isomeria constitucional. A última isomeria, para encerrar a revisão da aula de hoje, aí semana que vem fica exclusivo para a reação. Então, eu fecho toda a minha matéria de química orgânica nessas semanas aí. Isomeria espacial ou estereoisomeria. Como a federal adora essa expressão de estereoisomeria. E muitas vezes o aluno tem a falsa sensação que estereoisomeria é só da isomeria óptica. Não é. A estereoisomeria compreende a isomeria geométrica e a óptica. A isomeria plana, cadeia, posição, metameria, função, tautomeria. São 5 casos de isomeria plana. Quando eu falo em isomeria espacial ou estereoisomeria, são 2 casos apenas, geométrica e óptica. Então, vamos analisar esses 2 casos em especial. A primeira isomeria que vai me interessar é chamada de isomeria geométrica, e por muito tempo ela foi chamada de isomeria cis-trans. Só que essa isomeria cis-trans, ela está num processo de transição. Não se assustem se na hora da federal, no lugar de cis e trans, aparecerem a tal da isomeria Z para cis e E para trans. Então, a isomeria Z para cis e E para trans. É a mesma coisa, mas já vou colocar no papel. Agora, boa notícia. 90% das questões de prova, qualquer prova, a federal pode ser até tem gente que vai fazer prova do Enem ainda, tal. 90% das provas de federal ou de qualquer outra instituição vem com o seguinte comando: assinale as alternativas que apresentam as moléculas que podem ou não podem ter isomeria cis-trans ou isomeria geométrica. Ou então, o composto tal tem isomeria geométrica. Professor, como é que eu vou saber se ele vai ter ou não isomeria geométrica? Entramos em teoria, só que eu monto essa teoria novamente num esquema. Para que aconteça isomeria geométrica em cadeias abertas, em cadeia aberta, dupla ligação mais
ligantes diferentes nos dois carbonos de dupla ligação. Isso para a cadeia aberta. Agora, para a cadeia fechada, porque eu tenho uma condição, que essa cadeia fechada tenha pelo menos, dois carbonos com ligantes diferentes. Olha só, 90% das questões, o comando da questão vem assim. Esse composto tem ou não tem isomeria geométrica, ou então assinale as alternativas que trazem os compostos que têm isomeria geométrica. Como é que eu descobri isso? Se é a cadeia aberta ou fechada. Se for uma cadeia aberta, dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla. Já vou colocar um desenho para facilitar a tua vida. E na cadeia fechada, pelo menos, pode ter mais, mas pelo menos dois carbonos com ligantes diferentes. Atendidas essas duas condições, como é que eu chamo os isômeros da isomeria geométrica? Novamente, de maneira simplificada. Até um tempo atrás, era chamada isomeria cis-trans. Cis-trans. Hoje virou a chamada isomeria Z e E. Professor, mas o que é um cis ou Z? O que é um trans ou E? Eu vou colocar a frase correta, mas só isso aqui já é o suficiente para vocês lembrarem. Para ser cis ou Z, tem que estar no mesmo lado. E para ser trans ou E, em lados opostos. Mas o que vai estar no mesmo lado e o que vai estar em lados opostos? A prioridade. Importante. Hoje, a prioridade se baseia no átomo de maior número atômico. Então, hoje, a prioridade se baseia no átomo que tem maior número atômico. Provavelmente, os números atômicos vão ser fornecidos na prova, a não ser que os átomos sejam hidrogênios. Então, se eu tiver os dois hidrogênios para cima, cis ou Z, um hidrogênio para cima e um para baixo do plano, isômero trans ou isômero E. Se tiver H, é o elemento de menor número atômico. Qualquer outro ganha em termos de prioridade do hidrogênio. Se for um outro átomo, fornecido na própria questão. Fechou? Então, o que acontece? Isso é a condição básica. Então, numa cadeia aberta, dupla ligação mais ligantes diferentes, na cadeia fechada, pelo menos, dois carbonos com ligantes diferentes. Como é que eu chamo os isômeros? Cis-trans. Ou atualizando, Z. Cis ou Z, mesmo lado, trans ou E, lados opostos do plano. E o que eu coloco no mesmo lado em lados opostos? Maior prioridade. E qual que é a prioridade hoje? O maior número atômico. Vamos exercitar um pouquinho isso aqui. Primeiro, desenho. Para que uma cadeia aberta tenha isomeria geométrica, ele tem que ter esse desenho clássico. A dupla, os dois carbonos de dupla, e cada um dos dois carbonos de dupla com ligantes diferentes. Repare que o A1 deve ser diferente do A2 e o R1 diferente do R2. Isso que é obrigatório. Professor, o A1 pode ser igual ao R1? Pode. O A1 pode ser igual ao R2? Pode. O A2 pode ser igual a R2? Pode. O que não pode, R1 ser igual a R2 ou A1 ser igual a 2. Isso é a única coisa que não pode. Qualquer outra combinação é possível para que um composto tenha isomeria geométrica. Tá, professor? E numa cadeia fechada? Numa cadeia fechada, pelo menos dois carbonos com ligantes diferentes. Pelo menos dois. Professor, mas é aqui em cima. Pelo menos dois. O A1 diferente do A2 e R1 diferente do R2. Ponto. Se aqui tivesse, por exemplo, um J1 e J2. São diferentes, já tem dois, então já tem isomeria geométrica. Essa é a ideia que você tem. Tá, professor, e como é que eu vou reconhecer um cis e um trans? Então, só para você lembrar que cis eu já comentei. Deixa eu só colocar um exemplo mais prático para vocês compreenderem. Pronto, tá assim. Vejam bem, o composto vem montado para vocês, vem desenhado. Aqui está sendo desenhado bonitinho, mas para vocês compreenderem, tá? Então, o que acontece? Foi dado um certo composto. Ele fala num plano. Esse plano é um plano imaginário que passa pelo meio da dupla ligação. Carbono está preso a hidrogênio, que tem número atômico 1, e carbono 6, qual que tem o maior número atômico entre 1 e 6? É o carbono. Portanto, o carbono é a minha prioridade. Está presa a carbono 6 e oxigênio 8. Qual que tem maior número atômico? O oxigênio 8. Portanto, onde que os ligantes de maior prioridade estão? No mesmo lado do plano. É o chamado isômero Z ou antigo isômero cis. Então, olha bem, o que eu falei? O carbono está preso a hidrogênio, que tem número atômico 1, e está preso ao carbono, que tem número atômico 6. O resto não interessa. É o primeiro átomo que está preso ao carbono de dupla. Então, o carbono
está preso ao carbono e está preso ao oxigênio. Isso aqui, ó, que vem depois do carbono e depois do oxigênio, não me interessa. Ele está preso a carbono 6 e oxigênio 8. O oxigênio tem maior número atômico, portanto, maior prioridade. Isômero Z. Professor, e como é que seria um isômero E? Vamos lá. Novamente, dados fornecidos, número atômico do hidrogênio 1, carbono 6, oxigênio 8. Vou montar o composto. Ele vem desenhado, lindo, maravilhoso para vocês. O que vocês têm de trabalho? Passa um plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Passou o plano, passou, tá lá. Entre hidrogênio 1 e carbono 6, qual que tem maior prioridade, maior número atômico? O carbono. Então, o carbono vai ficar em destaque aí para vocês. Ficou? Entre oxigênio 8 e carbono 6, qual que tem a maior prioridade? O oxigênio. Então, o oxigênio vai ficar destacado. Onde que ficam os ligantes de maior prioridade? Em lados opostos do plano. E quando eles estão nos lados opostos, isômero E ou antigo isômero trans. Ponto. Resolve esse sistema. Aí tem mais exemplos aqui, mas isso depois você vai ver. E a última isomeria... Opa, isso que é importante. Ó. Todos os isômeros geométricos têm propriedades físicas diferentes. Então, o cis ele é diferente do trans. Tem propriedades físicas, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, solubilidade, tudo é diferente. Então, as propriedades dos compostos cis e trans são diferentes, nas propriedades físicas. As propriedades químicas são todas iguais, eles queimam da mesma forma, tudo igual. Propriedades físicas diferentes. E aí, para fecharmos a nossa revisão, como é que está nosso horário? Como é que está nosso horário? Tá bom ainda? Tá. Então, vejam bem. Isomeria óptica. As últimas telas para encerrar o processo. Então, temos um conceito. Eu gostaria que vocês anotassem esse conceito e, se tiver caneta marca-texto, passa em cima da palavra desvio. Então, o que estuda a isomeria óptica? Estuda os compostos que desviam o plano da luz polarizada. Então, isomeria óptica estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Professor, mas o que é uma luz polarizada? Eu vou começar com a luz não polarizada. Luz não polarizada, a princípio, é aquela que vibra em vários planos, em múltiplos planos, em vários comprimentos de onda. Aí essa luz não polarizada passa por um prisma polarizador e vira a luz polarizada. Se a não polarizada vibra, tem vários comprimentos de onda, a luz polarizada é aquela que vibra em um único plano, em um único comprimento de onda. Isso é luz polarizada, um pouco de física. Então, luz polarizada é aquela que vibra em um único plano, que tem apenas um comprimento de onda. Ponto. Para você compreender um pouquinho a física, que é do Paulo essa parte aqui, ó. Eu tenho uma fonte de luz não polarizada, repare que ele tem vários comprimentos de onda, vibra em vários planos, passa por um prisma e vira apenas um comprimento de onda, vibra num único plano. Então, essa luz é chamada luz polarizada. Porém, a pergunta é, professor, como é que eu vou saber na prova se aquele composto A, B, C ou D desvia ou não desvia o plano da luz polarizada? Você já deve estar pensando num tal de carbono quiral. É exatamente isso que vai me interessar. Então, condição. Boa notícia, é singular. A única condição para que um composto possa desviar o plano da luz polarizada é que a molécula seja assimétrica. Para que um composto possa desviar o plano da luz polarizada, ela tem que ser uma molécula assimétrica. Tá, professor? E como é que eu vou saber se uma molécula é assimétrica no papel se eu tenho dois planos? Primeira situação, presença do carbono quiral ou carbono assimétrico. Agora sim, é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Só que o carbono quiral não é o único que traz molécula assimétrica, embora nunca apareceu na Federal do Paraná, mas eu preciso fazer o comentário. Existe uma outra estrutura assimétrica que também me dá isomeria óptica, que é o chamado derivado alênico. O derivado do aleno. O que é o aleno? É um alcadieno acumulado. As duas duplas ligações estão presas no carbono central, num carbono sp. Então, lembrem, essa estrutura não tem carbono quiral, mas a molécula é assimétrica se nessas duas ligações eu tiver ligantes diferentes. Então, a condição para ter isomeria óptica, molécula simétrica. Quando que eu vou encontrar uma molécula simétrica? Cassem o carbono quiral. É esse carbono quiral o grande objetivo dos nossos vestibulares. Pois bem, o que é um carbono quiral?
carbono quiral nada mais é do que um carbono que tem 4 ligantes diferentes, ou seja, o carbono está 3R1, R2, R3 e R4, e todos esses radicais, esses ligantes, deverão ser diferentes. Pois bem, se a nossa cadeia, um resuminho bacana agora, vejam bem, para ter isomeria óptica, eu preciso da molécula assimétrica. Como é que eu vou encontrar a molécula assimétrica? Caçando o carbono quiral. Para cada carbono quiral, você vai encontrar um conjunto de 3 isômeros. Um que desvia para a direita, que é chamado de estrógeno. Um que desvia para a esquerda, que é chamado de levógeno. E misturando os 2 isômeros em quantidades iguais, eu vou ter um outro chamado de racêmico. Outra sugestão, não tem espaço aqui, ó, mas faça uma chave aqui entre estrógeno nesses 2 e coloquem ao lado desses 2 ativos ou ópticos. Faça uma chavezinha aqui que compreenda o estrógeno e o levógeno. Aí coloque ativos ou ópticos. Por quê? Porque o racêmico, ele é inativo. Faça um tracinho e me coloca inativo ao lado do racêmico. Importantíssimo isso para a prova. Então, o destrógeno e o levógeno são chamados de ativos ou ópticos, e o racêmico, ele é inativo. Por que isso? Porque já caiu na prova da Federal a seguinte pergunta: quantos isômeros ativos ou ópticos existem numa cadeia? Para cada carbono quiral tem um destrógeno, um levógeno, um racêmico. Opa! Ele falou isômero óptico é aquele que desvia. E quem desvia é destrógeno, levógeno. O racêmico não entraria nessa conta. Agora, se a pergunta vier assim, qual é a quantidade de isômeros totais? Aí, total entra ativo e inativo. Então, cuidado com o comando da questão. Cuidado, bem cuidado com isso aí. Agora, e se a minha cadeia tivesse mais de um carbono quiral? Tivesse 2, 3, 5, 10 carbonos quirais, como é que eu ia fazer essa continha? Fácil. É o único momento da química orgânica que eu tenho uma fórmula matemática, mas é fácil. Para você calcular a quantidade de isômeros ativos, 2 elevado a N. Professor, o que é o N? É o número de carbonos quirais ou carbonos assimétricos. Para você calcular os inativos, eu nem me preocuparia com essa fórmula aqui. Para calcular os inativos, o inativo sempre é metade dos ativos. Sempre a metade. Então, para você calcular quantos ativos ou ópticos, 2 elevado a N. Para calcular os inativos, metade desse número. Vamos fazer um exemplo. Imagine que uma cadeia tenha 3 carbonos quirais. 3 carbonos quirais. 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2 são 8 ativos. Quantos inativos? Metade de 8, 4. Então, se o comando da questão vier assim, quantos isômeros ópticos existem numa cadeia com 3 carbonos quirais? Resposta 8. Agora, se vier assim, qual é a quantidade total de ativos e inativos presentes na estrutura? 2 elevado à terceira, 8, mais a metade dos inativos, que são os racêmicos, 8 com mais 4, a resposta seria 12. Então, esse é o cuidado que você tem. Então, se eu tiver 2, 3, 5, mais carbonos quirais, 2 elevado a N. Metade desse número vale para os inativos. E aí, as 2 últimas telas. As 2 últimas telas vêm 2 palavrinhas lindíssimas, que inclusive a Federal adora nos últimos tempos aí, ó. Enantiômeros, ou enantiomorfos, ou tipo das ópticas. São compostos, são estruturas que correspondem à imagem uma da outra no espelho e não são sobreponíveis. Muito cuidado com as 2 últimas palavras aí. Enantiômeros e diastereisômeros, que é a última tela que encerra a minha aula. Então, olha só. Enantios vem de espelho. Mero significa fórmula no espelho. Literalmente, fórmula no espelho. São compostos, são estruturas que uma é imagem da outra e elas não são sobreponíveis. Anotem essa frase, anotem, dá tempo de sobra. Se for possível ainda, o maior exemplo de enantiomeria para fazer uma relação clássica, as mãos. Repare que a mão esquerda, ela é imagem da mão direita, imagem. E essas mãos não são sobreponíveis. Ah, professor, eu consigo. Não, no plano. Imita corintiano quando é abordado na rua, os corintianos aí e tal. Em algum momento você consegue fazer sobreposição de imagens? Não. O que as mãos são? Enantioméricas.
enantiomórficas, porque uma é a imagem da outra e elas não são sobreponíveis. Isso é enantiomeria. Agora, para fechar com chave de ouro, a última frasezinha, a última palavra-chave, que são os diastereoisômeros. Diastereoisômeros. A pessoa espera que eu vou copiar. Copia, não tem problema. O que são diastereoisômeros? Primeiro, eles devem ter alguma isomeria espacial. Ou isomeria geométrica, ou isomeria óptica com carbono quiral. Então, é a primeira condição. Outro que, só voltar mais um aqui, ó. Os enantiômeros, eles só existem se tiverem carbono quiral. Só existem se tiverem carbono quiral. Já um diastereoisômero, ele tem que ter alguma forma de isomeria geométrica ou óptica, pode ser qualquer isomeria espacial. Por quê? São compostos que não correspondem à imagem, ou seja, eles não são imagens e não são sobreponíveis. A professora, então, qualquer coisa seria diastereoisômero. Então, por exemplo, assim, ó, o meu telefone não é a imagem da minha mão. Então, eles são diastereoisômeros? Não. Por quê? Para ter diastereoisomeria, eu preciso ter alguma forma de isomeria espacial, ou a geométrica, que aparece aqui, ou a óptica com carbono quiral. Então, observem bem. Um é a imagem do outro no espelho? Não, repare que H, cloro, já não é nem imagem. E se eu pegar essa estrutura e colocar em cima da outra, ela se sobrepõe? Não. Elas não são imagens e não são sobreponíveis. Mas olhem bem, esse primeiro composto, se eu passar o plano aqui, ó, é um isômero cis, e esse é um trans. Portanto, eu tenho isomeria geométrica, eu tenho alguma isomeria espacial. Um não é imagem do outro, e eles não são sobreponíveis. O que eles são? Diastereoisômeros. E se tiver carbono quiral, tá aqui, ó, tem até dois, ó, tem dois carbonos quirais. Repare que o oxigênio já não é imagem do hidrogênio, já não é. Ou seja, se eu passar um espelho aqui, ó, um não é imagem, e se eu pegar essa estrutura e colocar aqui em cima, elas não se sobrepõem. Como é que eu chamo essas estruturas que têm alguma forma de isomeria espacial ou carbono quiral isomeria geométrica que não são imagens e não são sobreponíveis? São chamadas de diastereoisômeros. Essa é a ideia que você precisa trabalhar com esse material. Então, atentos, muito atentos às duas últimas palavras. Deixa eu só voltar mais um pouquinho, ó. Enantiômeros são as mãos. Uma imagem da outra não sobreponível. Diastereoisômeros não são imagens e não são sobreponíveis, mas elas precisam ter alguma fonte de isomeria espacial, ou geométrica ou óptica. Ponto final. Resolve o nosso problema das isomerias espaciais. Que horas são? Fechou, bem em cima do horário. Falta um minuto só para me despedir, então. Então, veja bem. Fecho talvez seja, talvez não, eu acredito em termos de estatística, de todas as aulas das minhas e do Jamal, é a aula que mais vezes apareceram questões nos últimos 10 anos. Veja bem, nos últimos 10 anos, 20 questões, ou seja, duas questões por prova. Uma de função orgânica e uma de isomeria. Pode ter quase certeza que vocês vão encontrar esse tipo de sistema lá. Então, fechamos. Ótima quinta-feira. Ótimo final de semana para quem for fazer prova do Enem, dia 24, 25, alguma coisa aí. Boa prova para quem vai fazer evangélica agora no sábado. Boa prova para quem não for. Vamos torcer para os nossos amigos, porque Papai do Céu sempre gosta de pessoas que têm boa índole e bom coração. Fechou? Vejo vocês na semana que vem, na semana derradeira, a última semana antes da Federal do Paraná. Fechamos por aí. Se cuidem. Vejo vocês na semana que vem. Se alguém tiver alguma duvidazinha aí, quer tirar essa dúvida, estamos aqui à disposição. Deixa eu só fechar aqui.